Naquela manhã, Henrique Duarte acordou antes do céu clarear. Era hábito antigo daqueles que o tempo não rouba, mesmo quando as juntas reclamam e o corpo pesa um pouco mais. Acordava sempre no mesmo horário, sem despertador, como se ainda estivesse no alojamento da companhia de inteligência. Levantou devagar, sentou-se na beirada da cama e calçou as botas gastas com a calma de quem sabe que o dia vai ser puxado. Não era um dia diferente de tantos outros. Pelo menos não parecia ser. O trator vinha dando sinais de desgaste havia semanas, e ele já tinha prometido para si mesmo que passaria na oficina da cidade. A Harley estava no galpão, coberta por um lençol velho, com o tanque cheio desde o mês passado. Tinha algo nela que sempre o fazia hesitar. Era mais do que uma moto. Era memória viva. Mesmo assim, naquele dia, ele sentiu que era ela quem devia levá-lo. O café saiu ralo, como sempre. Henrique não se importava. Nunca foi de se apegar a sabores, apenas a função das coisas. Comeu uma fatia de pão dormido com manteiga, deu uma olhada na agenda rabiscada com letra de engenheiro e caminhou até a oficina improvisada nos fundos da casa. Lá, viu que o problema do trator era mais grave do que esperava. Uma mangueira do sistema hidráulico estava rachada, e não havia como improvisar o conserto com as peças que tinha em mãos. Por um instante, considerou pedir ajuda a algum vizinho, mas riscou a ideia assim que ela surgiu. Não gostava de depender dos outros, e no fundo também queria sair um pouco dali, ver gente, sentir o vento no rosto, lembrar-se de que o mundo ainda existia além dos limites da cerca. Decidiu então ir até a cidade de moto. Lavou o rosto na pia de cimento, vestiu a jaqueta de couro com as cotoveleiras puídas e passou a mão nos documentos. Ao abrir o portão da garagem, ficou alguns segundos só olhando a Harley, como se perguntasse a ela se ainda estavam prontos para a estrada. A Shovelhead roncou com dificuldade nas primeiras tentativas, mas logo ganhou vida, vibrando como um cão velho que ainda sabe morder. Henrique deu 2 aceleradas curtas só para testar a resposta e saiu devagar, sentindo os pneus encontrarem o cascalho solto da estrada de terra batida. A cidade ficava a pouco mais de 12 quilômetros, mas naquela região, o tempo era mais lento e a paisagem mais larga. Ele conhecia cada curva, cada árvore torta à beira do caminho. Passou por uma porteira onde certa vez socorreu um bezerro preso no arame farpado. Acenou com a cabeça para um senhor que consertava uma cerca. Gente que não o conhecia pelo nome, só pelo hábito. O vento batia no rosto dele, frio e seco, e por um instante se lembrou de quando atravessava vilarejos no sul do Afeganistão, em cima de um quadriciclo militar, sempre de olho nas janelas, nos telhados, no chão rachado. Era um outro tipo de estrada, mas a vigilância nunca saía dele, nem a memória. Chegou na cidade pouco depois das 9, com o sol já alto, batendo firme na viseira escura do capacete. Parou no posto de gasolina na entrada, o mesmo de sempre, o mesmo onde o Geraldo trabalhava há décadas. Encostou perto da bomba de combustível, desligou a moto e retirou o capacete com cuidado, como se respeitasse algum ritual silencioso. O barulho do motor cessando deixou um vazio no ar. Enquanto abastecia, tirou um lenço do bolso da jaqueta e limpou o suor da nuca, ignorando as olhadas curiosas de quem passava. Não era comum ver alguém da idade dele pilotando aquele tipo de moto, ainda mais com aquela postura ereta, sem vacilo. Do outro lado da rua, um cachorro latiu. Na loja de conveniência, 2 adolescentes riram sem esconder. Henrique continuou como sempre, imóvel por fora, em alerta por dentro. O corpo abastecendo, os olhos observando tudo. Foi então que ele notou o carro da PM virando a esquina, primeiro pela sombra que atravessou a parede de vidro do posto, depois pelo som abafado do motor V6. Ele reconhecia motores, era quase instintivo. A viatura encostou com um certo exagero, como quem quer mostrar serviço. Henrique percebeu logo o estilo. Jovem na direção, energia sobrando e convicção demais no olhar. O soldado Rafael Borges saiu primeiro, ajeitando o cinto e estufando o peito como se estivesse numa patrulha de zona vermelha. A tenente Carolina Mota saiu em seguida, andando com passos calculados,
batendo o coturno devagar no chão de cimento do posto. Tinha no rosto uma expressão que misturava autoridade com cansaço, como se já esperasse confusão em qualquer abordagem. Eles se olharam, trocaram algumas palavras que Henrique não escutou e vieram direto em sua direção. "Documentos e habilitação, por favor", disse ela, num tom seco, sem sequer olhar para o rosto dele. Henrique não respondeu de imediato. Entregou os papéis com a mesma calma com que já tinha entregado sua identificação a oficiais estrangeiros em zonas de combate. Mas ali, naquele momento, a falta de respeito era maior que a desconfiança. Era desinteresse, puro e simples. Rafael deu uma volta em torno da moto com o ar de quem espera encontrar alguma irregularidade. "Essa Harley aí nem devia estar rodando mais. Deve ter mais de 50 anos", resmungou, como se estivesse diante de um risco para a sociedade. Carolina perguntava sobre sua idade, se estava tomando alguma medicação, se havia alguém responsável por ele. Henrique continuava em silêncio, firme como uma rocha. Aquilo não era nova para ele. Já havia sentido olhares parecidos em outros contextos, em outros uniformes. O que o incomodava não era a fiscalização em si, mas o modo, o tom, a suposição de que sua idade o tornava um problema. Quando Rafael, meio de lado, disse rindo: "Velhinho desses pilotando ainda? Vai acabar machucando alguém." Henrique finalmente falou: "Se eu pilotasse mal, já teria morrido em Cabul", disse seco, sem mudar o tom. Carolina franziu a testa. Não entendeu. Rafael fez que não ouviu, mas foi o bastante para chamar a atenção de alguém que observava de longe, atrás do balcão da loja. Geraldo Vasques. Geraldo largou a revista velha que folheava e se aproximou da porta da loja, tentando confirmar o que os olhos já desconfiavam. Ele conhecia aquele rosto. Não era amigo íntimo de Henrique, mas tinham se cruzado algumas vezes em eventos para veteranos, encontros discretos entre ex-combatentes do Golfo, que ainda mantinham uma rede silenciosa de apoio. E mais do que o rosto, era a postura que denunciava, o modo como Henrique permanecia parado, os pés firmes no chão, a atenção, repartida entre a moto e o entorno, os ombros ligeiramente tensos, prontos para qualquer coisa. Era o tipo de presença que um civil não reconhece, mas que um veterano sente no estômago. Geraldo gelou por dentro. Aquela abordagem estava toda errada. Saiu da loja de conveniência limpando as mãos num pano sujo e tentando manter a calma. Ajeitou o boné na cabeça e, sem chamar atenção, voltou para dentro para pegar o telefone fixo. Aquele modelo velho com botão cinza, que parecia decorativo, mas que ele nunca deixou de usar. Do outro lado da linha, pediu com urgência pela base de Campo Aurora. Quando a telefonista atendeu, Geraldo não enrolou. "É sobre o coronel Henrique Duarte. É urgente." Silêncio do outro lado. Depois, a voz mudou. Mandaram aguardar. Não demorou nem 5 minutos para que a base se mobilizasse. A maioria dos soldados mais antigos conhecia o nome de Henrique. Para os mais jovens, bastava uma olhada rápida no sistema para entender que não era qualquer um. Na pista de terra ao lado do posto, Henrique continuava sob os questionamentos dos 2 policiais. Carolina, sem perceber a presença de Geraldo observando à distância, insistia numa postura que já começava a transbordar arrogância. "O senhor entende que pode ser perigoso andar assim sozinho? Não é comum, sabe? Às vezes a gente precisa intervir para a segurança do próprio cidadão." Henrique apenas olhava. Não havia medo ali. Apenas uma paciência com data de validade. Foi então que Rafael sugeriu, com um tom entre a ironia e o abuso de autoridade, que talvez o idoso devesse ser conduzido até o hospital para uma avaliação psiquiátrica. Henrique não reagiu como esperavam. Não levantou a voz, não se alterou. Apenas ajeitou a postura, ergueu o queixo levemente e respondeu com um tom tão calmo que cortou o ar. "Se for me internar, vai ter que me tirar do chão primeiro." Carolina tentou forçar um sorriso, achando que era bravata. Mas alguma coisa na forma como ele disse aquilo gelou o ambiente. Não foi ameaça. Foi constatação. Uma afirmação objetiva de alguém que conhecia o valor e o peso das próprias palavras. Foi nesse instante que o primeiro comboio militar surgiu na estrada. Silencioso, sem sirenes, sem pressa.
12 veículos com o brasão da Força Terrestre pintado na lateral cercaram o posto como se fizessem parte de um exercício coordenado. O som dos pneus no cascalho chamou a atenção de todo mundo no entorno. Um caminhão tático freou rente à entrada do pátio, e dele desceu um homem, alto, com a barba bem feita e os olhos acostumados com o comando. Capitão Arthur Moreira, fardado com boina preta e expressão fechada, caminhou até Henrique como se o mundo ao redor tivesse deixado de importar. Ao chegar a 2 passos dele, bateu continência e disse com firmeza: Coronel Henrique Duarte, é uma honra revê-lo, senhor. A frase quebrou o silêncio como um estalo seco. Carolina Mota sentiu o rosto esquentar. Rafael arregalou os olhos. Ninguém ali sabia. Ninguém fazia ideia. E agora, com uma guarnição completa de soldados armados em formação no entorno do posto, ficava claro que aquele senhor não era só mais um idoso de moto velha. Era alguém que, para muita gente ali, ainda era sinônimo de liderança. Moreira não perdeu tempo. Virou-se para os policiais e falou com o tom de quem não discutia, apenas esclarecia. Esse homem aqui liderou missões no Golfo Pérsico quando vocês estavam aprendendo a andar. Foi responsável pelo resgate de 19 militares presos numa emboscada em 1980. Helmand. Recebeu 2 estrelas de bronze, 2 corações roxos com folhas de carvalho e uma cruz de serviço distinto por bravura em combate. Vocês acham que ele precisa de escolta médica? Ele ensinou gente como eu a sobreviver. Carolina recuou um passo sem perceber. Rafael não sabia onde enfiar as mãos. O que haviam iniciado como uma abordagem rotineira, motivada por estereótipos e má vontade, agora expunha uma ignorância que ardia como vergonha. Henrique não olhou para eles. Manteve os olhos no horizonte, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma patrulha em terra hostil. O capitão então se virou para ele. Quer que a gente o leve até a oficina, senhor? Henrique respondeu com um movimento de cabeça. Não queria ostentação, nem ajuda além do necessário. Moreira entendeu de imediato. Formação de respeito, cerco de proteção. Ninguém toca na moto. Os soldados agiram com rapidez e silêncio. Era como se soubessem que estavam diante de algo simbólico. Não por protocolo, mas por reverência. Os moradores da cidade que começavam a se aglomerar nas calçadas assistiam à cena em silêncio. Alguns sacaram os celulares. Outros simplesmente observavam, como quem assiste a um erro sendo corrigido sem palavras. Henrique montou na Harley com a mesma precisão de sempre. Colocou o capacete devagar e ligou o motor. O rugido do motor antigo pareceu diferente dessa vez. Menos barulhento, mais digno. Quando partiu, escoltado por 2 veículos em formação discreta, ninguém aplaudiu. Mas havia respeito no ar, como em um funeral sem morte. Aquela escolta até a oficina foi curta, mas pesada de significado. Henrique parou em frente ao galpão do seu Zé Márcio, um mecânico antigo que largou a marreta assim que viu os veículos chegando. Nem perguntou. Só fez um sinal com o queixo para Henrique empurrar o trator na próxima oportunidade, e num gesto discreto, estendeu a mão com respeito. O coronel aceitou o aperto sem dizer nada. Quando os militares se dispersaram, deixando apenas uma poeira fina no ar, os comentários começaram a correr pelas ruas como incêndio em pasto seco. A rádio local noticiou o ocorrido como situação inusitada que mobilizou tropas da região. Mas o vídeo já tinha rodado o estado inteiro. Nos grupos de militares aposentados, as imagens causaram um alvoroço raro. Não pelo espetáculo, mas pela confirmação de que ainda existia lealdade entre gerações. No quartel da cidade, o delegado Reinaldo Paes recebeu o vídeo em 3 grupos diferentes e não precisou mais do que 5 minutos para chamar Carolina e Rafael em sua sala. Não gritou, não humilhou. Era um policial experiente que entendia o peso de erros cometidos por imaturidade. Vocês não reconheceram a figura. Tudo bem, mas deviam ter reconhecido a dignidade, disse sentado atrás da mesa. Carolina permaneceu em silêncio, com os olhos fixos numa mancha na parede. Rafael pediu desculpas, sincero, mas ainda sem entender a profundidade do que tinham feito. Reinaldo respirou fundo e, em vez de puni-los, tomou uma decisão prática. Ligou para Campo Aurora
e agendou uma reunião com o comando da base. Propôs uma parceria para treinamentos conjuntos com foco em empatia, reconhecimento de sinais e abordagem a idosos, especialmente os que poderiam ser veteranos. A resposta foi imediata. Aceito. Já passou da hora. Carolina Mota levou alguns dias até reunir coragem para ir até a fazenda de Henrique. Não estava fardada, nem acompanhada. Levava um bolo de fubá feito pela avó, talvez como símbolo de humildade, talvez como tentativa de resgatar algo que sentia ter perdido naquela abordagem. Henrique a recebeu na varanda, sentado num banco rústico, limpando uma chave inglesa com o mesmo pano sujo de graxa que parecia fazer parte da mobília. Não houve cerimônia. Ele apenas apontou uma cadeira e disse: "Pode sentar." Por longos minutos, o silêncio foi tudo o que houve entre eles. Carolina olhava o chão, o mato ao redor, a caixa de ferramentas no canto. Tentou começar explicando que havia sido treinada para identificar riscos, que a intenção não era ofender, que... Henrique levantou a mão, interrompendo com leveza. "Você fez o que te ensinaram. O problema é o que te ensinaram." Ela ficou sem reação. O velho falava devagar, mas com firmeza, como alguém que sabe que cada palavra gasta é uma bala a menos na cartucheira. Quando você olha para alguém como eu e vê só a idade, perde tudo o que veio antes disso. E às vezes, o que veio antes é justamente o que mantém esse alguém de pé. Carolina sentiu aquilo como um murro seco no peito. Não era raiva. Era desconstrução. Perguntou se ele sentia raiva dela. Henrique negou com a cabeça. "Raiva não. Mas lamento. Porque vocês podiam ter perguntado primeiro. Só isso." E então se calou. Voltou a mexer no motor com as mãos firmes, como se a conversa tivesse acabado. Carolina ficou ali mais um tempo. Deixou o bolo na mesa de madeira e foi embora devagar, sem saber direito o que tinha vindo buscar, mas com certeza sabendo o que estava levando dali. Nos dias que seguiram, a cidade voltou à sua rotina, mas o nome de Henrique Duarte não saiu mais das conversas de barbearia, dos bancos da praça e dos corredores do quartel. O vídeo continuou circulando, mas o que mais impressionava não era a chegada dos militares. Era a postura de Henrique. A firmeza sem arrogância. A autoridade sem necessidade de voz alta. Reinaldo Paes deu início ao primeiro ciclo de treinamentos conjuntos com o Exército e, para surpresa de muitos, convidou o próprio Henrique para falar com os instrutores da PM. Ele recusou com gentileza. Disse que não falava em público, que já tinha dito tudo o que precisava dizer, mas aceitou conversar com alguns agentes mais jovens, em encontros informais, no fundo do galpão da fazenda, entre ferramentas, óleo e cheiro de terra molhada. Falava pouco, escutava mais, e de vez em quando soltava uma frase que fazia todo mundo repensar o modo como enxergava as pessoas mais velhas. Enquanto isso, a Harley continuava encostada na sombra da mangueira, coberta por uma lona fina, pronta para rodar quando fosse preciso. Henrique voltava aos poucos ao ritmo da fazenda, cuidar do trator, verificar a cerca, consertar a bomba d'água, alimentar os cães. Mas algo sutil tinha mudado. Às vezes ele parava na varanda, sentava-se em silêncio e olhava a estrada por longos minutos, como se esperasse algo, ou talvez apenas relembrasse o que já tinha passado por ela. Os vizinhos passaram a tratá-lo com outro tipo de respeito, sem bajulação, mas com um cuidado diferente. Crianças começaram a chamá-lo de seu Henrique da Moto, e ele passou a responder com um aceno de cabeça e um meio sorriso. Nunca buscou reconhecimento, mas também nunca recusou respeito. Sabia que a dignidade não vem dos títulos, vem do modo como a gente sustenta o próprio peso, mesmo quando ninguém mais está olhando. Na última sexta-feira daquele mês, Henrique acordou antes do sol, como sempre fazia. Fez o café ralo, cortou um pedaço de pão duro, passou manteiga e comeu em silêncio. Depois caminhou até o galpão, onde o trator finalmente estava consertado. Funcionava bem, mas ainda fazia um barulho metálico ao engatar a ré. Ele se agachou para ajustar o eixo com uma chave longa, sem pressa. Era assim que gostava da vida, sem correria, mas com ordem. Quando terminou, olhou para a Harley de relance. A lona ainda cobria o tanque, mas uma parte da roda aparecia, brilhando sob a luz oblíqua da manhã.
Henrique passou a mão na lateral do trator, respirou fundo e voltou a caminhar rumo ao pasto. Tinha serviço para fazer. A estrada podia esperar. Não havia nada de heróico naquilo. Nenhuma música de fundo. Apenas mais um dia começando como todos os outros, depois de tudo. E foi assim que ficou. Sem discurso, sem homenagem, sem explicações fáceis. O episódio no posto não virou manchete nacional, nem rendeu medalhas novas, mas marcou fundo quem presenciou, e mais ainda quem aprendeu com ele. Para os soldados da base de Bimoedistem, Campo Aurora, aquele dia virou referência silenciosa. Para Carolina, virou o ponto de virada que separou a autoridade mecânica da verdadeira responsabilidade. Para Rafael, uma lembrança incômoda que, aos poucos, foi se transformando em maturidade. E para Henrique foi só mais uma ocorrência mal conduzida que, por pouco, não virou desrespeito permanente. Mas não virou. Porque naquele dia, alguém agiu. Porque respeito também pode chegar de farda, em silêncio, sem gritaria. E às vezes isso basta. A moto permaneceu encostada. A estrada continuou lá. E Henrique continuou também. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você sentiu assistindo. Isso ajuda muito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.